Vamos hoje ao conteúdo complementar. Vocês vão estudar nessa aula sobre a roupa e a arte. Essa aula é a primeira parte sobre o conteúdo e a roupa e a arte. Nessa aula vocês vão pensar um pouco sobre a roupa que vocês usam no dia a dia, o vestuário, e vão conhecer também alguns trajes, algumas roupas específicas de alguns países. Vocês vão conhecer o sari, que é uma longa peça de tecido enrolado em volta do corpo, de modo a cobrir o busto e formar uma saia. O bubu, que é uma túnica longa e larga, usada em alguns países da África Ocidental, especialmente em cerimônias. Vocês vão ver também o kimono, tipo de roupa japonesa, o kimono feminino. Então, nessa aula, vocês vão pensar um pouco sobre o vestuário, a roupa que vocês usam no dia a dia e conhecer aí a indústria da moda e também a indumentária, que vocês vão aprender o que é indumentária também, a indústria da moda, e conhecer também o vestuário dos cangaceiros, a roupa que eles usavam, e vão também aprender quem eram os cangaceiros e a arte que eles faziam nas roupas que eles usavam, ok? Vamos então à aula, a primeira parte dessa aula, a roupa e a arte. No final, vocês vão fazer uma tarefa, deixar no caderno. A tarefa não precisa enviar por e-mail. Vamos então aí à aula, a roupa e a arte. Venham comigo. Como eu já disse para vocês, vamos estudar um pouco sobre a roupa e a arte. Acompanhem comigo o texto. Esse texto aí depois vocês vão ter acesso. Eu vou disponibilizar essa apostila desses slides. Então depois vocês vão ter mais tempo para ler. Vamos ler juntos agora nessa aula. Acompanhe comigo. No mundo todo, homens e mulheres se vestem de acordo com as convenções de sua cultura. Assim, algumas indianas vestem saris, algumas japonesas trajam kimonos e alguns africanos muçulmanos usam o bubu. No entanto, com a globalização, há peças de vestuário específico de um e outro povo que se tornaram comuns em todos os lugares. Calças jeans e camisetas, por exemplo, são produzidas e vendidas tanto no Brasil como no Quênia, tanto na China como na Alemanha. A indústria da moda influencia a maneira como as pessoas do mundo todo se vestem. Ano a ano, estilistas e empresas criam tendências para estimular a compra de seus produtos. Como a moda aposta naquilo que é passageiro, há quem a veja como algo desimportante, apenas um reflexo do consumismo. Entretanto, a indumentária e o vestuário também comunicam mensagens. A moda é popular porque todos nós participamos desse processo de transformação. Ao escolher uma peça para vestir, você faz opções pela cor, pelo tecido e pelo modelo, contribuindo para confirmar tendências ou renovar ideias. Aqui tem esse texto e algumas palavras um pouco diferentes. Vamos ver ali o que é sari. Sari é uma longa peça de tecido enrolada em volta do corpo, de modo a cobrir o busto e formar uma saia. O bubu é uma túnica longa e larga usada em alguns países da África Ocidental, especialmente em cerimônias. Vamos ver aí alguns exemplos a seguir desses dois tipos aí de vestuário. Aqui, então aí tem um desenho representativo mostrando os saris
que é esse vestuário feminino dessa forma aí. Os 2 kimonos, vestuário de origem japonesa, aqui um kimono feminino e ali o bubu. Ali dá para observar como é esse vestuário. Vamos ver um pouco sobre a história do vestuário e da moda. Então aqui vocês podem observar duas figuras que foi aí capa da revista Para Todos, que foi publicada entre 1919 e 1932, mostrando aí a moda, o vestuário nessa época. Aqui hoje em dia estamos cercados de produtos das artes gráficas, pois inúmeros cartazes, sites e logomarcas de empresas são produzidos diariamente pelos designers gráficos, que são os profissionais que criam formas de comunicar uma ideia por meio de elementos visuais. O designer carioca J. Carlos, que nasceu em 1884, morreu em 1920, foi um pioneiro das artes gráficas no Brasil. De 1926 a 1931, ele foi o responsável pela elaboração das capas da revista Para Todos, voltada para o público jovem feminino que vivia nas cidades. Um dos principais temas dessa revista era a moda, e a maioria das capas ilustradas por ele tinha a figura feminina como elemento central. O J. Carlos influenciou os costumes e a moda brasileira da época com suas delicadas melindrosas, mulheres esguias que usavam cabelo curto, chapéu coco e vestido ou saia de cintura baixa. Veja como esses desenhos combinam traços simples e poucas cores. Então aí tem esses desenhos aí da capa da revista e o artista, o designer, esse J. Carlos, artista gráfico, designer, influenciou muito aí a moda e ele desenhava figuras, principalmente figuras femininas, mostrando aí a moda na época. Aí tem aí uma palavra um pouco diferente, na verdade 2 palavras. Primeira, indumentária. O que é indumentária? A indumentária é a arte relacionada ao vestuário nas diferentes épocas e sociedades. A indumentária diferencia-se da moda. A moda relaciona-se com a criação de tendências pela indústria do vestuário. Aí a outra palavra é esguias. Esguias, essa palavra aí se refere a mulheres altas e magras. Pessoal, aqui vamos continuar um pouco sobre vestuário, a moda e indumentária. Acompanhe comigo. Vocês estão vendo aí 2 imagens. Vamos ver o texto primeiro. Acompanhe a leitura. Nas imagens mostradas nesta página, é possível ver a riqueza de detalhes dos trajes usados pelos cangaceiros. Quem eram os cangaceiros? Aqui embaixo eu escrevi em azul, a letra um pouco maior, que os cangaceiros eram homens fortemente armados que percorriam o sertão nordestino em grupos no início do século XX, saqueando cidades e participando de outros crimes. Então os cangaceiros, eles eram do sertão nordestino. Na imagem menor, essa de baixo, feita em 1936 por Benjamin Abraham Virgulano Ferreira da Silva, 1898 a 1938, conhecido como Lampião, aparece manipulando uma máquina de costura. Esses homens e mulheres, os cangaceiros, eles também
eles faziam arte e até mesmo os próprios vestuários. A maioria dos cangaceiros do bando, liderado por Lampião, costurava e bordava as próprias roupas, feitas de couro. Com a permissão de mulheres do bando, a partir de 1930, os cangaceiros adotaram novas técnicas, como a de aplicar recortes de couro branco sobre chapéus, bolsas, peitorais e cinturões. Os bordados variavam de um para outro integrante do grupo, sinalizando o poder de cada um. Além de decorar seus trajes com bordados, os cangaceiros usavam lenços floridos e outros adereços para se enfeitar, como moedas costuradas nas roupas e anéis. Vocês observam, como eu já disse, duas imagens. Aí na foto menor de Benjamin Abraham, é a foto de Lampião aplicando ornamentos em sua vestimenta em 1936. E aí tem um chapéu, um estilo de chapéu que eles usavam nessa época aí, os cangaceiros. Pessoal, vamos finalizar essa aula. Vou deixar essa tarefa, é a tarefa do dia de hoje, 4 de junho. São 3 questões para vocês refletirem aí essas questões que vocês estudaram sobre a moda, o vestuário, a indumentária. Vocês vão responder questão: como você se veste no dia a dia? E para ir a uma festa, como que você se veste? Aí tem a questão 2, rasgar o jeans já foi uma forma de deixar uma marca pessoal na roupa que se veste. Hoje em dia, há calças que já são fabricadas com rasgos. O que isso revela sobre a moda? Essa questão para vocês pensarem a respeito aí da moda e do vestuário, das roupas que vocês vestem e usam no dia a dia. Questão 3, última questão. Você costuma dar um toque pessoal às suas roupas? Como? Você vai responder se sim ou não. Se responder sim, tem que responder como você dá um toque pessoal ao seu vestuário, à sua roupa. Ok? Vou deixar então essas questões para responder no caderno. Não precisa enviar por e-mail essas atividades, para deixar no caderno exercício, tarefa de fixação do conteúdo de hoje. Então, pessoal, vamos finalizar. Vocês estudaram hoje. Essa é a parte 1 sobre roupa e a arte. Depois vocês terão aí a segunda parte desse conteúdo complementar de artes. Pessoal, tenham um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau para vocês.